Estou gravando. Estamos no ar, pessoal. Boa noite, então, para todo mundo. Boa noite para a Sara. Vou apresentá-la rapidamente, essa amiga. A Sara é psiquiatra, acho que depois ela pode falar um pouco melhor sobre a formação dela. Ela é mestre em educação também, né? Pela UFSCar, o mesmo programa que eu faço, a pós-graduação, o doutorado agora. Eu sei que no mestrado dela, acompanhei, ela estudou identidade de gênero, né? A questão da saúde mental. E a Sara atua com clínica, atua em plantão, né? Plantão psiquiátrico e, enfim, plantão médico. Ela vai contar um pouco para vocês. Muito obrigado, Sara, pela disponibilidade e Obrigada pela a vocês. participação com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. E é uma honra estar aqui com seus alunos, né? Poder conversar sobre psiquiatria. E na minha defesa do mestrado que você esteve, já foi online, né, por causa dessa quarentena. Estava no início dessa história toda, já foi uma defesa assim, né? Então, a gente está treinando essa forma de comunicação e de estar junto, né? Está dando certo, tá legal. Então, eu vou começando a falar, e vocês, tendo dúvidas, o chat, podem enviar, e depois a gente conversa por áudio também, todas as questões. Como o Tom falou, eu sou psiquiatra, e hoje eu vou conversar com vocês sobre sintomas, principais sintomas de cada tipo de transtorno psiquiátrico, conseguirem detectar, né, que tipo de desequilíbrio e adoecimento algum paciente possa estar tendo, e de ligar o alerta quando acharem que é o caso de encaminhar para a psiquiatria, né, quando vocês perceberem que é o caso, né. Então, aí a gente vai falar os principais sintomas para ligar aí essa possibilidade de que a pessoa possa precisar também de um auxílio de medicação naquela fase da vida e tal. Eu sei que vocês já têm estudado algumas questões como transtorno do espectro autista, deficiências intelectuais, né, que o Tom estava falando também. E aí eu vou falar, então, das questões de humor, os transtornos de humor, principalmente, transtorno de ansiedade também, que são os mais comuns, né, de a gente ver no cotidiano. Então, a questão da depressão, né, para ser um transtorno depressivo, a gente precisa lembrar que é diferente da tristeza, né? Então, que a tristeza é uma emoção comum que todos nós sentimos e é natural ficar triste em várias situações. Mas a depressão, ela já tem outros fatores agregados, pode ter a tristeza crônica associada, mas ela tem alterações de funções nossas, né, como o apetite, que ele pode diminuir ou aumentar, alteração do sono, a pessoa pode ter insônia ou ficar sonolenta, alteração de libido, né, de desejo sexual, alteração de interesse, né, ficar com falta de interesse em atividades que antes gostava, perder o prazer em coisas, em pessoas, em atividades que antes sentia prazer e agora não consegue mais gostar de fazer. Perde a motivação, a energia para fazer as coisas. Esse devido à queda da serotonina, inclusive pode começar a ter dor no corpo. Né? Então, a fibromialgia, por exemplo, ela está muito associada a transtornos depressivos, porque ela tem a ver com essa queda de neurotransmissor. E a depressão tem esse fator, então, biológico associado, né, de a pessoa estar produzindo ou mantendo por menos tempo a sua serotonina disponível, a noradrenalina, a dopamina, por todas essas funções que eu dei de exemplo aqui. Mas, apesar de ser algo biológico, ela pode ser causada, desencadeada por questões do dia a dia, emocionais, estresses, situações que estão acontecendo. Então, a resposta é biológica, mas muitas vezes situações de sobrecarga, não dormir direito, cronicamente, brigas e estresse de relacionamento, relacionamentos insalubres, abusivos, né? Entre mil coisas que são emocionais, a longo prazo vão causando esse efeito que vira biológico, que daí vira uma depressão.
Então, ela não está desassociada dos nossos fatores mais subjetivos, ela está totalmente vinculada. Mas, então, quando a pessoa já está fazendo a terapia, né, tentando resolver esses gatilhos externos que estão levando a pessoa ao adoecimento, a pessoa já está fazendo atividade física, tentando resolver tudo que pode, mas vocês percebem numa clínica que a pessoa não está voltando à sua normalidade, tendo dificuldades, inclusive, de aproveitar a terapia e assimilar, porque muitas vezes com a depressão, a memória já não está boa, a concentração, a disposição para ir até a terapia, e a pessoa pode faltar demais. Então, o próprio processo psicoterapêutico pode ficar prejudicado com um quadro que já esteja mais de moderado a grave. Então, aí é interessante encaminhar, sim, para uma avaliação médica em geral, porque mesmo quando o paciente chega com sintomas para a psiquiatria, a gente precisa pedir alguns exames de sangue laboratoriais para excluir outras causas que possam estar gerando esses sintomas. Então, por exemplo, o hipotireoidismo, é super comum ele trazer todos esses sintomas de depressão, né, parecido com a depressão, de a pessoa ficar lentificada, aumentar o apetite, perder concentração, mudar um monte de padrão que vai se encaixar num processo depressivo, mas a base dele é orgânica, que é a alteração do hormônio da tireoide, que é a levotiroxina. Então, aí com o exame de sangue a gente detecta que tem uma alteração hormonal acontecendo. Então, é super importante, numa primeira consulta, fazer um check-up, ver os hormônios, ver como é que estão as vitaminas, função do rim, do fígado, até para poder passar uma medicação tranquilamente, né, saber que esses órgãos que eliminam a medicação estão funcionando, e descartar alguma infecção, porque os quadros infecciosos, inflamatórios, geram também distúrbios mentais, podem gerar, né, não só daí a depressão. A gente vai ver que pacientes que têm esquizofrenia, que já são diagnosticados com transtorno bipolar, quando tem alguma questão infecciosa, podem desequilibrar. Eu trabalhei 3 anos no Hospital Vera Cruz, aqui em Sorocaba, né, que foi durante a desinstitucionalização, que foram os 3 últimos anos até o fechamento do hospital. E lá tinham muitas pacientes com casos de esquizofrenia, autismo, que quando alteravam era para agitação, geralmente, ou começavam a ouvir vozes, delírios. A gente vai conversar sobre esses sintomas todos que podem acontecer. E aí a primeira coisa que a gente pensava é investigar alguma infecção urinária, que muitas vezes é silenciosa, elas não tinham queixas, mas aí você ia fazer o exame, estava mesmo ativa, ou outras de garganta, pneumonia. Mesmo porque algumas das pacientes não se comunicavam tão bem, né, que não tinham uma linguagem muito desenvolvida, não conseguiam articular para dizer que estavam com alguma dor. Então, era super importante ficar atento ao comportamento delas, ao apetite, ao padrão de sono, porque qualquer mudança, sem ter um fator que a gente conseguisse detectar para ter aquela mudança, a gente já deve desconfiar de algo orgânico acontecendo, né? Então, essa parte não está desvinculada, né? Nosso corpo não está desvinculado da saúde mental, que não está desvinculada do nosso cotidiano e das nossas emoções. Então, tudo isso se conecta. Então, é importante a gente olhar para tudo isso e fazer esse screening, né? De fazer um check-up, de ver o que está acontecendo, como que está a parte biológica também. Né? E o açúcar da pessoa, o colesterol, tudo mais. E tendo alguma alteração já, começar um tratamento ou encaminhar a pessoa para acompanhar com os especialistas. Mas, enfim, aí tendo isso detectado, aí começa o tratamento mesmo, né? Aí, conforme o caso da pessoa, a gente vai dar a medicação adequada ali. Vale lembrar que a maioria dos antidepressivos, que é a classe de medicação usada, ela não causa dependência, né? Então, não é da classe de tarja preta, de receitas azuis. Então, não tem esse medo da pessoa ter que ficar dependente. Ela vai tratar aquele desequilíbrio. Mas são bem tranquilos em geral e dá para escolher a melhor medicação para o caso daquela pessoa, né? Conforme os sintomas que ela trouxer. E aí, vale lembrar o quê? Que além da depressão, dentro dos transtornos de humor, tem o transtorno afetivo bipolar,
que abreviando a gente fala TAB, né? Transtorno afetivo bipolar. Em outra denominação possível é chamar de depressão bipolar. Por quê? Porque o transtorno bipolar, ele tem um polo que é depressivo, que tem todos esses sintomas possíveis que eu falei da depressão, de alteração de sono, apetite, libido, vontade, memórias, concentração, né? Tudo isso pode mudar na fase de a diferença da pessoa que tem um funcionamento bipolar é que em outros momentos da vida ela pode estar no polo oposto, que é chamado de mania ou euforia, que é quando a pessoa está muito agitada, falando muito, se sentindo muito alegre. O padrão de sono diminui, então muitas vezes a pessoa dorme poucas horas por noite e já acorda revigorada, acorda bem. Acontecem várias coisas possíveis, como aumentar a libido, a pessoa fica mais vaidosa, namoradeira, pode ficar promíscua, se expor a riscos com isso. A pessoa pode gastar demais, perder a noção e fazer compras além do que precisa, ficar muito doadora, dar coisas de presente, doa suas coisas. Isso são possibilidades, né? Não quer dizer que todo mundo em mania vai fazer tudo isso. Mas a gente percebe essa repetição de comportamento. A pessoa pode ficar muito corajosa, né, e se expor a riscos que antes não iria se expor, entrar em brigas com outras pessoas, muitas pessoas envolvidas. Enfim, então é um momento arriscado. A pessoa em mania, apesar de ela em si, muitas vezes, estar se sentindo super bem, ela dizer que é o melhor momento da vida dela, que ela não precisa de ajuda, imagina, né? Ela muitas vezes está com senso crítico prejudicado. Então, não tem nem como entender que ela está se expondo a risco, que está inadequado. E, às vezes, as pessoas de fora que vão convencê-la a procurar uma ajuda psiquiátrica naquele momento. Ela é arrastada ali. Por isso que é mais difícil encontrar um paciente indo procurar a consulta na fase eufórica. O paciente bipolar, em geral, quando ele vai para o psiquiatra, é porque ele está na fase deprimida. Então, tanto na parte clínica, psicólogos, é importante investigar isso. Quando o paciente chega deprimido, com todos os sintomas da depressão, buscar ativamente se ele já teve fases da vida de euforia e de mania. Porque, espontaneamente, ele pode não trazer, porque é uma fase que ele se sentiu muito bem. Então, ele não vai queixar para você disso. Ele está indo lá por causa... É bom vocês mesmo espontaneamente busquem isso, né? Investigue, perguntar, já teve fases de você achar que falava demais, as pessoas falavam que você não parava de falar, interrompia os outros, e que junto com isso aconteceram outras alterações de ficar hipersexualizado, gastar demais, dormir pouco à noite. Vocês mesmos darem exemplos, e a pessoa vai trazer, se realmente ela se identificar com isso, para vocês verem se tem esse padrão oscilatório, né, de bipolaridade, que daí não é uma depressão. O próprio tratamento na psiquiatria vai ser diferente. Em vez de colocar um antidepressivo apenas, porque pode se colocar quando a pessoa está na fase depressiva, mas se coloca um estabilizador do humor junto. Porque se você dá apenas um antidepressivo, a pessoa pode sair do polo depressivo e ir para a mania. Então tem a bipolaridade desencadeada por medicamentos, que é quando a pessoa está deprimida e você dá só e vai para a mania ou para a euforia. Então é preciso sempre investigar qual é o padrão de funcionamento, entende? Desse paciente. E vale lembrar que tanto na depressão quanto na bipolaridade, o paciente pode ficar também psicótico, né? O que seria ele sair da realidade e começar a ter alucinações visuais, alucinações auditivas, se sentir perseguido, sentir que está todo mundo falando dele, rindo dele, ou que a notícia na televisão é em torno dele ou é culpa dele. 1000 formas, né? Tem delírios de grandeza, tem delírios de ruína. Isso a gente vai ver que tem várias formas de ficar psicótico. Então, que esses sintomas, em geral, são atribuídos mais a pessoas esquizofrênicas, mas que não, que uma pessoa deprimida grave, que não trata, pode vir a ter os mesmos sintomas que um paciente que tem esquizofrenia tenha, né, de ter isso tudo, de ouvir as vozes, de ver coisas, pode ter alucinação olfativa,
alucinação tátil. Todos os nossos sentidos podem gerar falsos estímulos, né? Como se a gente estivesse tendo aqueles estímulos, o que é chamado de alucinação. Então, essa fase, né? E tratar o transtorno de base, tratar a depressão, tratar a mania ou a euforia. Em geral, esse delírio vai ter a ver com o humor que a pessoa está. Então, se a pessoa está em mania, que é essa fase de grandeza, de coragem, pode ser que ela se ache um rei, ache que está todo mundo interessado nele ou nela, né? Em geral, vai ter uma congruência aí desse humor inflado com os delírios que conversem com isso. E uma pessoa que está em depressão vai ter um delírio de ruína, de que perdeu tudo, de que empobreceu, de que ninguém gosta dela, várias formas depreciativas aí de perceber as coisas. Mas tudo isso é tratável, né? Tudo isso é reversível, e por isso que é importante detectar que está indo para um lado ou para outro, para ir guiando aí para o tratamento. Eu estou vendo um comentário aqui dessa revisão sobre a relação de depressão com a tireoide. Legal, vamos ver. São as partes biológicas mesmo. A vitamina B12, quando está baixa, pode causar várias coisas neurocognitivas, inclusive a parte de raciocínio, memória, né? Então não é bom deixar ela baixa muito tempo. Inclusive aí pode começar a ter dor, formigamento, porque nossa parte neuronal tem a ver com a vitamina B12, com o complexo B. Então, se começa a ter lesão na parte do neurônio, pode mexer em coisas de força, de percepção tátil, a mobilidade, de memória e comportamento. Então, precisa sempre ver a parte biológica mesmo. E aí, lembrando dessa parte biológica e hormonal, lembrar que nossos neurotransmissores acompanham isso. Então, no caso das mulheres que ciclam, né, menstruam, quando a gente está na TPM, que é para menstruar, nossa curva de hormônio toda cai. Então, estrogênio, progesterona, eles caem. Só a testosterona que ainda mantém um pouco mais ativa, mas os hormônios considerados femininos, eles caem. Uma queda brusca. E com isso que a gente fica mais sensível. Então, é natural na TPM ficar mais irritado, mais triste, mais melancólico, como de um jeito fisiológico, de um jeito esperado. Isso não é uma doença. Mas algumas pessoas que têm uma TPM incapacitante, né, que ficam agressivas, podem cometer algum crime ou romper uma relação, coisas que não são manejáveis, dá para isso ser tratado também, né, e que são com as mesmas medicações que tratam a depressão, porque vão evitar que esses neurotransmissores caiam tanto com essa oscilação hormonal. E aí, isso vale para outras fases do ciclo feminino também, né? Então, a menopausa, quando os hormônios começam a diminuir, não só como algo cíclico, mas diminuem e ficam sempre mais baixos. Isso vão ter influências também em todo o funcionamento, interesses e motivações e forma de ver o mundo. E isso não é algo também patológico, é algo normal, fisiológico. Mas, em cada caso aconteça algo que fique patológico, que fique incapacitante, aí sim dá para ter uma avaliação e também cuidar, caso desenvolva-se uma depressão por conta dessa fase. E nos homens isso também acontece, né? A andropausa acontece nos homens, ela não é tão abrupta, mas os homens com a queda da testosterona sentem também, começam a deprimir. Essa depressão é secundária a algum outro sintoma. Por exemplo, começam a ter menos desejo sexual, tanto no homem quanto na mulher, e com isso começam a secundária algum outro efeito dessa queda hormonal. Ou seja, a gente tem que olhar tudo, né? Tem medicações que mexem com os nossos hormônios, e deve ser acompanhada também. O humor deve ser sempre acompanhado.
Aí tem a questão do risco suicida, né, que ele pode ou não estar associado ao humor, mas muitas vezes está. Mas tem outras coisas, para a pessoa realmente cometer o suicídio, muitas vezes tem a ver com a impulsividade, com oscilações bruscas do humor. Então, por exemplo, pacientes bipolares, que são cicladores rápidos, que mudam de um polo a outro de uma maneira muito brusca, são os que mais têm risco de cometer suicídio, porque essa oscilação, ela gera uma impulsividade de você fazer sem pensar, né? Então, algo que você estava planejando num momento muito triste, quando você ganha força e ganha energia, mas ainda não recuperou totalmente o seu humor, você às vezes faz sem elaborar direito o que está acontecendo. Então, é sempre importante ter um olhar para esse ponto, né, do que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo. E, principalmente, quando a pessoa pensa sobre isso, evitar o uso de álcool ou outras drogas, porque tem muitos pacientes que relatam que, quando não estão sob efeitos de substâncias, não pensam em suicídio, mas aí bebe ou usa alguma droga, naquele momento disso, é super importante, então, prevenir o uso dessa droga ou estar protegido, estar com amigos, pessoas de confiança, para, já que ela fica mais vulnerável a isso acontecer, ela ter aí um respaldo, uma segurança. Então, vamos lá. Isso são transtornos de humor, né? A depressão e a bipolaridade. Mas tem a esquizofrenia, né? Parte psicótico, que a pessoa pode sentir tudo isso que eu falei de delírios, alucinações, mas a diferença é que isso não é causado por uma alteração do humor que a pessoa não cuidou e aí veio a ficar psicótica. Ela tem outro curso, né? A pessoa esquizofrênica, geralmente, ela tem uma infância natural, né? Assim, dentro do esperado, um desenvolvimento normal. Na adolescência, para a idade adulta, que começam os primeiros sintomas. E antes de desencadear as crises, ela começa a ter uma alteração de comportamento, que a gente chama de sintomas pré-mórbidos, ou uma personalidade já pré-mórbida, que é ela ficar mais reclusa, mais isolada, menos interessada em contato social, mais quieta, expressando menos afeto, né, e já começar com sintomas de persecutoriedade, de se sentir perseguida, né, de achar que notícias da TV vão ter a ver com ela, que as pessoas estão todas girando em torno dela e os fatos têm a ver com ela. E aí as coisas vão floreando e aí você começa a ter dados para fechar um diagnóstico mesmo, de a pessoa ouvir as vozes. Em geral, são vozes sempre falando coisas negativas. Então, vozes de comando, que é mandando você fazer algo contra si, você se suicidar, mandando você pegar uma faca e fazer algo contra alguém. Ou conteúdo depreciativo, geralmente falando que você não presta, que você não tem valor, que nada que você faz está bom, que você é feio, que ninguém gosta de você. Sempre é esse teor, né? E alucinações, né? Pode ver vultos ou ver mesmo alguém falando as coisas. E aí, né, a gente vai cuidar. A questão do paciente esquizofrênico é, no primeiro surto, primeira crise, e você já tratar, a chance de ele melhorar é muito grande, porque a cada vez que a pessoa tem um surto, ela tem perda cognitiva. Então, se você deixa novos surtos ficarem acontecendo, demora muito para tratar, a pessoa não pode não voltar ao normal dela. A cada surto, ela perde um pouco da sua funcionalidade. Tanto que tem uma perda cognitiva em geral na pessoa esquizofrênica. Ela perde a habilidade de raciocinar, de pensar coisas práticas, de ter uma habilidade social. Ela tem um embotamento afetivo, então ela não expressa mais as emoções. E então, quanto mais cedo começar o tratamento e manter o tratamento numa dose que não traga prejuízo, isso vai evitar que a pessoa volte a ter novas crises e proteger aí. E tem muitas pessoas com esquizofrenia funcionando muito bem, justamente por ter cuidado logo, por ter acertado o tratamento. E com mais sorte, mesmo alguém que demorou para achar
o diagnóstico e está tratando também consegue remitir e voltar a uma funcionalidade legal. E aí dá para ter uma vida normal, né? Trabalhar, estudar, cuidar dos sintomas. E muitas pessoas começam a ter uma crítica boa de, mesmo tendo esquizofrenia, saber quando começam a alterar, procurar ajuda, já sabem que aquilo é parte da doença, e o médico ajustar e já ficar tudo bem de novo. Então, existe um certo tabu, né, de que paciente esquizofrênico é agressivo, e não tem isso. A agressividade, ela pode estar em todas as patologias, né? Alguém em mania pode estar muito agressivo. Alguém deprimido pode estar agressivo. Tanto que esses sintomas de depressão e mania podem incluir irritação. Então, nem sempre é clássico de uma tristeza na depressão e uma alegria exacerbada na euforia. A irritação exagerada pode ser um sintoma tanto da fase depressiva, tanto da fase eufórica, de mania. Então, isso existe, e pessoas pessoas sob efeito de substâncias, álcool, outras drogas, podem ficar agressivas. Então, é um mito aí de que as pessoas realmente perdeu uma noção da realidade e aí ela deve ser tratada. Mas como a gente falou, a pessoa em depressão pode estar psicótica, a pessoa bipolar pode estar psicótica, então não é uma coisa... todo humano, né, que tiver em desequilíbrio mental deve ser cuidado, porque realmente ele pode estar em risco, ele mesmo se colocando em risco, ou a outros. Né? Mas aí, quando a gente vê que alguém que já é esquizofrênico e está tratando, esse já está protegido, né? Porque esta pessoa já está em tratamento. Então, a chance de esta pessoa ser agressiva é pequena. Às vezes, alguém que nunca foi diagnosticada tem maior chance. E, por exemplo, essa discussão é válida porque os pacientes que eu atendi lá no Veracruz, né, e fizeram parte dessa história manicomial, eram esse tipo de pacientes mais graves, porque antigamente não tinha essa rede de apoio como hoje, CAPS, psiquiatras na rede pública, e na verdade as próprias medicações da psiquiatria há muito tempo não tinham eficácias, né, tinham efeitos colaterais muito difíceis. Então as famílias que não conseguiam cuidar dos seus filhos, parentes, por ser uma psiquiatria mais precária, acabavam encaminhando para esses manicômios e deixando ali, né? Então, hoje a gente deve tomar cuidado e não culpar essas famílias, né? Porque muitas vezes nessa época não tinha mesmo um arsenal terapêutico que era o que elas conseguiam fazer, deixar esses pacientes morando no hospital. Mas aí, hoje, quando eu trabalhei com eles, muitos já estavam remitidos, já não tinham doença nenhuma, no sentido de não estavam em crise nenhuma, não estavam em surto, ficavam muito bem com a medicação, só estavam lá mesmo por uma questão social, né? Por não ter mais família, por não ter condições financeiras de estar morando em algum lugar, né? Então, aí agora com esse novo processo de desinstitucionalização, que todos estão morando em residências terapêuticas ou de volta para suas famílias, tá tudo bem, né? Muitos que já tinham capacidade de trabalhar, de fazer compra, de pegar ônibus, estão fazendo isso, vivendo suas vidas normalmente. Mas aí muita gente que não entende muito sobre isso da psiquiatria falam, meu Deus, soltaram todos os loucos, né? Fizeram um comentário no vídeo meu sobre a desinstitucionalização sobre isso, falou, eu não tenho nada para elogiar, não, porque soltaram os loucos na rua e todo mundo sabe que os esquizofrênicos podem cometer violências ou matar alguém, né? Comentaram assim. Isso não é real, porque todos que estão nesse processo de desinstitucionalização estão sendo tratados, sendo acompanhados pelo CAPS, tomando medicação, tendo cuidador e terapias diversas. Então, esses estão correndo menos risco de ter um surto de agressividade do que alguém aleatório na rua, que possa vir a adoecer e não se sabe ainda, não está em tratamento, né, e possa cometer uma violência. E fora que a gente percebe que as violências do dia a dia gerais acontecem com pessoas que não têm nada diagnosticado, né? São pessoas aí consideradas sãs. Então, existe um preconceito, um tabu em torno, em especial, da esquizofrenia.
Mas a gente vê na prática que são pacientes muito inofensivos e claro que eles não são imunes, né, de algum dia fazer qualquer coisa, porque todos somos humanos. Mas de eles terem uma chance maior, não, porque eles estão em tratamento e cuidando, evitando os surtos. Então, em geral, está tudo muito bem com esses pacientes. Eu acho que eles vão ter estágio na residência terapêutica, Tom, vão conhecer os pacientes? Como é que é o programa da Uniso? Então, Sara, eu ainda não estou nos estágios da Uniso, né? Tenho uma vontade de estar nesse lugar também, mas ainda não estou. Então, acho que os alunos podem te responder. O trabalho que eu faço nas residências, né? E acho que já compartilhei um pouco com eles, com algumas pessoas, inclusive, que eu tenho, né, conheço em comum com a Sara, que foram pacientes dela lá no Vera, são os alunos da Unip, né? Mas vários pacientes mesmo, né? E são pessoas, enfim, muito queridas, aliás. Vocês têm algum trabalho na saúde mental, pessoal? Tem umas perguntas aqui, depois... Enquanto isso, eu vou dando uma olhada nessas perguntas. Tem gente falando que tomou medicação, que melhorou de sensações ruins. Isso da oscilação, percebe mesmo essas mudanças do humor. Deixa eu ver. Da esquizofrenia, ocorre uma alteração dos sentidos, como ver coisas. Tá. A pergunta sobre o funcionamento dos antipsicóticos, né? E a clozapina é um deles. Tem muitas teorias de como funciona a esquizofrenia. Uma delas é do aumento da dopamina em algumas regiões cerebrais. E aí o antipsicótico, ele diminui a dopamina. Por isso que um dos efeitos dos antipsicóticos possíveis é quando ele diminui demais, e aí dá tremores, como no Parkinson. Porque o Parkinson, ele é uma diminuição da dopamina, a doença de Parkinson. E aí, quando o antipsicótico diminui demais, dão esses efeitos extrapiramidais, que é boca seca, aquela lentidão, a pessoa se mexe de um jeito mais robótico, tremores, que são coisas que acontecem no Parkinson também. Mas como não é um Parkinson, é induzido por medicação, é chamado parkinsonismo, né? Mas aí você corrige a medicação e isso passa. Mas então, o efeito da clozapina é esse, de diminuir a quantidade de dopamina e a ação da dopamina nos receptores, que geram essas alucinações. Então, né? A clozapina, ela é uma medicação extremamente eficaz, só que ela pode dar efeitos colaterais no começo. Então, sempre tem que pedir hemograma quando você está colocando e aumentando gradualmente, e pedir hemograma toda semana, nos primeiros 3 meses, para daí ficar tranquilo e aumentar a dose. E aí ela é ótima. Mas, em geral, se deixa ela por último, porque como tem outros bem mais simples de começar e que são eficazes, são mais usados. Mas nas residências terapêuticas. Legal, pessoal. Então, alguns conhecem aí as RTs, né? Votorantim, Sorocaba. E é super legal ter esse contato, né? Para ir tirando esse tabu, porque são seres humanos, muitos sem mais nada psiquiátrico, sabe? Eles precisaram de ajuda, tiveram desequilíbrio, mas hoje já estão bem. E isso que é importante a gente lembrar, que a gente vai ter fases da vida que a gente pode precisar de ajuda. Por exemplo, no transtornos de ansiedade, tem o transtorno do estresse pós um assalto, alguma coisa muito grave, né? Ele foi descoberto na época de guerra, que os militares voltavam e já tinha passado, já estava tudo bem, e muitos, quando ouviam às vezes uma explosão, um barulho maior na rua, se jogavam no chão, tinham toda a reação como se estivesse vivendo uma explosão da guerra, sendo que racionalmente eles sabem que não estão em guerra, mas o corpo tem toda uma resposta que, com pequenos estímulos, a pessoa revive toda a cena. Então, o transtorno de estresse pós-traumático pode acontecer com todos nós, né? Então, se a gente está andando, tem casos de pacientes que foram assaltados em tal lugar, naquela esquina perto da casa.
Pode ter passado 1 mês, 6 meses, às vezes 1 ano. Todas as vezes que elas passam nessa mesma esquina, elas têm toda a reação de adrenalina, de transpirar, do olho aumentar. Vivendo de novo a situação do assalto. Isso tem tratamento também. Na psiquiatria tem o arsenal terapêutico para ajudar a amenizar e a superar isso. Junto com a psicoterapia, a pessoa vai ressignificando e vendo que não está acontecendo nada de perigo ali naquele momento. Mas, ou seja, todos nós podemos ter esta fase de precisar de ajuda da psiquiatria, e nem por isso você está taxado com o rótulo de paciente psiquiátrico para sempre. Então, é até natural que a gente procure ajuda e cuide mesmo dessa saúde mental em vários momentos da vida, que a gente perceba que está mais vulnerável. E isso, na verdade, nos protege. Agora, a gente não procurar, com medo desse estigma ou achando que não é nada, aí a gente vai deixando margem para ficar e ter algo pior em algum momento, e ficar mais vulnerável e vir até algo mais grave. E aí é isso, dentro da ansiedade, dos transtornos da ansiedade, tem esse transtorno do estresse pós-traumático, tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é quando a pessoa também não é nada racional o funcionamento, disso de querer ver se fechou a porta 36 vezes antes de sair, Você acabou de ver, mas é irracional, você tem que ver de novo, Não é o seu pensamento que diz. É isso de lavar a mão, para muito antes do Covid, porque agora é bem-vindo, com alguma regularidade lavar a mão, mas a questão do toque, ela é para além, é algo de as pessoas que lavam até sangrar a mão, lava horas, com uma repetição muito grande. Tem um filme que chama O Aviador, com Leonardo DiCaprio, que ele mostra, o personagem, ele tem esse toque, inclusive ele lava a mão até sangrar mesmo, e é uma dificuldade, porque daí, depois lavou a mão, aí pega em algo contaminado, aí tem que lavar de novo, aí não consegue abrir a porta para sair do banheiro, porque vai contaminar. Isso incapacita, A pessoa não consegue viver, se atrasa para o trabalho, não consegue fazer nada, então isso precisa de ajuda, precisa também de tratamento. As fobias estão dentro da ansiedade, o transtorno de pânico, a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela também tem todo um jeito, de a gente definir, porque muitas vezes a palavra pânico é usada de uma forma popular, eu tenho pânico de alguma coisa, mas a síndrome do pânico não é nesse sentido que a gente usa a palavra pânico usualmente. Ela, em geral, dura de 10 minutos a 20, ela não dura muito tempo, Ninguém fica com uma crise de pânico por 1 hora, por exemplo, isso não. São minutos, só que são minutos intensos, de a pessoa achar que está morrendo, que vai morrer. Então, muitas vezes, ela tem os sintomas como se estivesse infartando, de uma dor no peito, irradia para o braço esquerdo, formiga o braço esquerdo, igualzinho um infarto, mas não tem nada a ver. A pessoa pode fazer um eletro na hora, não vai ter alteração do coração. É emocional. A pessoa pode sentir uma angústia, uma falta de ar, uma ansiedade, um sentimento muito ruim, mas são minutos. Às vezes são 5 minutos, mas é muito acelera, a pessoa transpira e depois passa, Só que aí o que acontece? Tem o tratamento e a pessoa começa a ficar com medo de ter a crise de pânico. Então, muitas vezes a pessoa não está em pânico, mas ela está sempre receosa, com medo que a qualquer momento aquilo volte, ela sinta tudo aquilo de novo. E o pânico, em geral, ele pode vir acompanhado com agorafobia, que é o medo de estar em lugares que você não vai achar uma rota de saída, uma rota de fuga. Então, muitas vezes tem o pânico com agorafobia. Então, a pessoa evita ir num cinema, que ali, sentar longe da porta, evita em lugares muito cheios e fechados, onde ela não consiga sair correndo se ela precisar. E falando, a gente provavelmente já sentiu algo parecido, já conhece alguém próximo que viveu,
né? São coisas comuns de acontecer e fáceis, relativamente fáceis de cuidar, né, de tratar. Então, não tem por que ficar sofrendo, resistindo, né, ao tratamento. E eu vou ver aqui se tem mais perguntas enquanto isso, antes de mudar mais de assuntos. Aí, né, então, tem gente perguntando dos efeitos paradoxais, por que alguns remédios fazem efeitos contrários. Isso acontece mesmo. Uma das coisas na psiquiatria é ter paciência para achar o remédio, porque não tem um exame que a gente faça e fale a pessoa. Primeiro que o diagnóstico não tem esse exame. A gente pede exames para excluir outras coisas. Então a gente até pode pedir uma ressonância, uma tomografia, os exames de sangue, mas é para excluir que aquele sintoma está sendo causado por um tumor, por uma alteração hormonal, como falamos. É para isso, mas você confirmar o diagnóstico é clínico, são sintomas clínicos. E aí tem o DSM, tem o CID e outros manuais para auxiliarem também nesses critérios diagnósticos. E aí tem a parte do tratamento. Tem várias, por exemplo, os antidepressivos, tem várias classes de antidepressivos. E apesar de eles terem esse nome antidepressivo, eles não são usados só para depressão. A ansiedade, o síndrome do pânico, como eu dei de exemplo, é tratado com a classe antidepressivos. O toque também. Então, a gente vai ver que é um nome antidepressivo, mas ele não é só para depressão. Até coisas clínicas, ejaculação precoce é tratada com antidepressivos. A fibromialgia, como falamos, dor no corpo, é tratada com antidepressivos. Então, ele não é exclusivo para a depressão. Mas aí, quanto ao efeito paradoxal, está dentro dessa coisa imprevisível do tratamento. A gente tem dicas de por onde começar com aquele paciente, mas sempre tem um leque de opções, e a gente começa por alguma opção. Se ela não deu certo, é simples, é só parar, trocar, né? Não tem... Isso não é incomum, né? Não é um insucesso da psiquiatria, na verdade, é um caminho bem comum. Fazer algumas trocas até chegar na medicação que realmente deu certo para aquela pessoa, e aí sim, continuar, refinar e aprimorar esse tratamento. Mas o começo é mais empírico, acontece isso com frequência. E aí tem isso do efeito paradoxal, porque é uma coisa particular de cada pessoa, como ela vai reagir. Até uma das dicas daquela coisa entre saber se a pessoa é só depressiva ou é bipolar, é quando a pessoa piora. Você dá um antidepressivo, ela está em depressão, mas ela piora com o antidepressivo. Isso dá a dica que essa pessoa tem um funcionamento que precisa de outra classe de medicação, que é o estabilizador do humor, que em geral é o que acontece com as pessoas bipolares. Então, às vezes, até o efeito contrário, ele está ajudando, ele está dando a guia, está guiando a gente no diagnóstico e na terapia daquele paciente. Então, às vezes é até bem-vindo que isso aconteça, a gente já entende aí o funcionamento da pessoa. Mas tem isso mesmo, tem pessoas que têm efeitos contrários com as drogas. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Ah, tá. Tô vendo aqui o Anderson conversando sobre a parte de... É complicado, porque aí é como eu falei, é só trocar, né, se não deu certo. Em geral, se começam com doses pequenas, já para não ter esse problema. Então, você começa com a dose mais leve, aí deu certo, vai aumentando, tolerou, né, não teve alergia, não teve reação contrária, aí você vai aumentando, né, é uma forma boa de evitar que o paciente fique dopado. E muitas vezes são fases, né, pegando um paciente que está em surto, que está muito agressivo, que está querendo bater, ou mesmo uma abstinência de droga que pode gerar esses sintomas, pode gerar também um quadro psicótico, né? Digamos que seja um caso extremo, aí digamos que é bem-vindo, num começo, a pessoa ficar mais dopada, só até a medicação fazer um efeito, e você conseguir ter a segurança de reduzir bem, né? Mas nunca é um intuito proposital de dopar no sentido de incapacitar, né? De a pessoa não acordar, de a pessoa cair no chão. Isso pode acontecer quando você ainda está naquela fase de tentar. Mas com cautela, com alguma prática, você evita bem isso. É bem possível fugir desse efeito, né? Evitar que isso aconteça.
Agora, uma coisa que vale lembrar é que alguns quadros, a clínica causa esse efeito de dopar. Então, o paciente com esquizofrenia, ele, como eu falei, ele fica mais embotado. Às vezes ele perde a expressão do rosto, ele não ri, não chora, não demonstra nem para tristeza, nem para felicidade. Isso é parte da doença. Muitas vezes a pessoa que não conhecia o paciente antes tem o contato pela primeira vez e fala: nossa, esse paciente está dopado, ele não reage. Mas muitas vezes não é a medicação, é um quadro da doença dele. Né? Então, é importante também conhecer essa dinâmica do paciente sem remédio, para daí saber se é o remédio que está causando aquilo ou se é dele, se é uma coisa do quadro do paciente. E aí tem muito assunto. Aí, uma coisa que eu queria falar da clínica para vocês é que uma das coisas que regula o nosso humor muito é o nosso ritmo circadiano, que é o ritmo do nosso corpo, que a gente tem um ritmo, um padrão biológico, sincronizado com o ritmo de 24 horas da Terra, com o padrão de dia e da noite, com o ciclo do claro e do escuro. Então, por exemplo, para o paciente bipolar, dormir mal é um gatilho muito grande para crises, tanto para desencadear mania quanto para desencadear depressão. Então, o paciente bipolar deve ter um cuidado redobrado com seu sono. Evitar ao máximo trabalhos em turno, né, que tem que trabalhar de dia um dia, de noite outro, que isso desregula todo o nosso ritmo. Evitar festas, né, raves, que passe noite sem dormir, né, tudo que mexa no sono é muito forte para o paciente bipolar, mas não é só para ele, para todos nós. É que para ele é clássico de ser um gatilho de desequilibrar. Então, numa prática clínica, né, o psicólogo pode guiar o paciente para ir reestabelecendo seu padrão, seu ritmo biológico. Então, se o paciente está em férias, começa a dormir mais tarde, trocar o dia pela noite, a primeira coisa para ele corrigir todo o resto do funcionamento dele é ele voltar a ter uma rotina. Ele se colocar um horário para dormir, um horário para acordar, para o corpo se programar para aquilo, para liberar os hormônios do dia naquele horário e os da noite naquele horário. E aí, como que o corpo sabe se está de dia ou está de noite? Além dessa regularidade, nosso corpo ele capta a luz, né? Pelo nervo óptico, ele vai para a nossa glândula pineal, que libera ou não a melatonina. Quando está de noite, com ausência de luz, ela deve ser liberada. E de dia, com a presença de luz, ela deve ser inibida. Esse é o certo, né? E o cortisol, que é o nosso hormônio que tem a ver com nossa ação, com nossas reações, ele deve ser maior de dia e ir caindo à noite. E um hormônio modula o outro, que modula também nossa liberação de neurotransmissores. Então, se a gente começa a desregular isso, por exemplo, é de dia, mas a gente não se expõe à luz, fica num quarto fechado, num escritório escuro, no banco, no hospital, trabalha num lugar fechado, o corpo não vai entender direito que está de dia. E aí, à noite, quando é para estar escuro e o corpo entender que está de noite, a gente se expõe à luz, televisão, celular, o corpo também não vai entender que está de noite. Isso muda tudo, desregula tudo. Então, uma das coisas simples e eficazes para já ir orientando o paciente para ele regular seu humor vamos regularizar a rotina de horário de dormir e acordar, horários de comer, programar horário do almoço, o horário da janta, o horário do lanche, mais ou menos, né, o mesmo horário, que o corpo também se programa para produzir os hormônios, e isso de se expor ao sol, se expor à luz de dia, tanto também para absorver as vitaminas, sintetizar a vitamina D, por outros motivos, inclusive, mas também para esse motivo do corpo entender que está de dia. E à noite, já ir desligando as telas, dar preferência para contato ao vivo, livro. Mas como hoje tudo a gente usa tela, dá para a gente minimizar isso usando algum dispositivo que tem na maioria dos celulares agora e alguns computadores. Se vocês forem na tela, na configuração de brilho de tela do celular, tem lá o modo noturno, que você já deixa agendado para ele ligar à noite e desligar de dia. Ou pode estar escrito filtro de luz azul ou night shift, em inglês. Que ele começa a deixar a tela mais avermelhada à noite, ele filtra a luz azul, ele realmente tira o azul
daquele espectro de luzes. Isso já ajuda muito, porque a luz azul e verde que inibe a nossa melatonina mais. Então, de dia não tem problema nenhum se expor a luz azul e verde, porque de dia é para estar inibida mesmo. Mas à noite, como a melatonina tem que ser liberada, se você tira já a luz azul e verde dessas telas, já melhora muito. Você já não inibe tanto a sua melatonina. Isso é automático, né? Muita gente não sabe dessa ferramenta que tem no celular e não usa. Mas aí, agora que vocês estão sabendo, já dá para programar o próprio celular, para começar às 18 horas a ficar mais avermelhado e de manhã já desligar, e orientar os pacientes, né, a ter essa definição de claro e de escuro no dia. Isso parece pouco, mas muda tudo, muda o padrão de sono e, consequentemente, toda a atividade durante o dia. Beleza? Deixa eu ver o que mais o pessoal está falando. E atividade física, sem dúvida, né? Não preciso nem dizer que libera dopamina e mantém nossos níveis de serotonina. E agora, com essa questão da quarentena, todas essas dicas que eu dei de rotina valem para a gente intensificar, porque uma das coisas que a gente acaba perdendo é a rotina em casa, né? Perde o horário de comer, o horário de dormir. Isso, uma das formas de a gente manter nossa saúde mental nessa fase é isso. Atividade física, dá um jeito, né? De fazer em casa ou em um horário que tenha pouca gente na rua, andar, né? Mexer o corpo. Deixa eu ver aqui, como que a psiquiatria vê o uso de antidepressivos, seria para TPM, nessa disforia da TPM? Ele é super bom, ele ajuda a evitar a queda dos neurotransmissores nessa fase. Então, os hormônios caem, mas os neurotransmissores não caem tanto. Então, não quer dizer que a pessoa vai deixar de ter a oscilação, deixar de ter TPM, vai ter, mas de uma forma mais amena, que permita que ela continue suas atividades, né? Que não a incapacite. Aí estou vendo da psicologia, né, que perguntaram se a psicologia consegue manejar essa questão. Só confirma para mim se a sua sigla de DTPM foi isso, tá? Porque são muitas siglas que às vezes são usadas com a mesma finalidade, tá? Vê para mim se é isso da disforia da tensão pré-menstrual, se é isso que você quer dizer, tá bom? Mas, de qualquer forma, seja para isso quanto para outras coisas, a psicologia pode, claro, manejar todas com essas orientações já de antemão, de ter a rotina saudável biológica do corpo e uma rotina saudável social, emocional, né? Então, se a pessoa está se expondo a estresses, fatores estressores no trabalho, nas relações, isso tudo vai desencadear e refletir na TPM. Muitas vezes a TPM ela diz respeito a como foi todo o mês daquela pessoa. Então, se você cuida de fazer atividade física direto, dormir bem todo aquele mês, essas coisas todas o psicólogo consegue rastrear se está sendo feito e orientar. E aí aquela TPM, a próxima já vai ser melhor, porque a pessoa cuidou de todos esses fatores no mês todo. A questão da melatonina, ela pode ser usada à parte, né? Porque o que eu expliquei são formas naturais de a gente liberar a nós, né? E não deixar depois a melatonina. Inclusive, ela pode ser usada quando a pessoa viaja para países em que o fuso horário é muito diferente e tem aquele jet lag e demoraria muito para naturalmente o corpo ressincronizar com aquele novo ritmo de claro e escuro, e você pode fazer uso dela artificialmente para adaptar mais rápido, né, e não perder a viagem. Então, estou vendo aqui que vocês estão falando das dosagens dela. Aí já é uma certa controvérsia, porque a dosagem fisiológica nossa é de 3 miligramas. Então, digamos que o mais adequado é repor o quanto seria o nosso fisiológico, que é 3 miligramas. Aí tem estudos que mostram que quando você já usa 5 ou mais, pode ter um efeito paradoxal, que é aquilo lá atrás que foi perguntado. A pessoa toma e perde a qualidade de sono, porque está com uma dose a mais do que precisaria. Então aí é bem individual mesmo de fazer o teste pessoa a pessoa para achar que dose é melhor. Mas em geral, falando de melatonina, menos é mais, no caso.
parte dos estudos que os astronautas trouxeram para a gente, né? Que tem estudos aí, porque para eles dormirem na estação espacial é super difícil, e aí esses testes com melatonina começaram muito por causa deles também. E aí a gente aproveita os conhecimentos aqui. A pessoa falou que digitou errado, já é outra coisa. O que é TDPM? Vê para mim, você sabe, Tom, transtorno do... Vê aí para mim o que vocês estão dizendo. É o que você tinha mencionado mesmo, estava certo, eu acho que. Só que ela adicionou o transtorno, né, da disforia pré-menstrual. Ah, então tá bom. É isso mesmo, então, do que a gente estava falando. Tá bom. Mas pode completar aí se não for. Tá. E aí, eu fiquei aqui para falar também de algumas questões, né? Vamos ver se dá tempo. Eu queria passar num assunto só, que também é meu campo de estudo, que é as questões de gênero, né? Então, citar que a questão da identidade de gênero, que foi o assunto do meu mestrado, que o Tom conversou. Mas antes de mudar para citar um pouco esse assunto, queria ver se, para fechar essa coisa da psicopatologia, né, se ficou alguma outras coisas de dúvida, deixa eu ver o que estão colocando aqui. Sara, eu tenho uma dúvida, na verdade. Tá, pode falar. Nesse momento, né, de pandemia, a gente sabe aí que, enfim, o novo normal é, enfim, que a gente sinta uma certa um certo medo maior, né, dos outros, o medo dos lugares e uma sensação de solidão, porque aí o clausuramento também é o novo normal, né, e a gente espera que as pessoas estejam nas suas casas, quem puder. O que tem chegado até você, a clínica, e como é que você tem mantido a clínica nesse momento aí de risco de contágio, pessoal? E quais são as demandas mais emergentes? Tá. Assim que começou a quarentena, eu já disponibilizei o atendimento online. E quando ela ficou mais grave, né, eu já pausei o atendimento presencial e fiquei só com online. Mas uma pessoa ou outra teve dificuldade, preferiu que seja só presencial, e aí eu voltei também a separar dias presencial. Então, eu estou atendendo os dois, dando preferência para online, o que permitiu atender pessoas de outras cidades, né? Agora está possível, aí eu envio a receita, tudo. Mas aí quem precisa que seja presencial, a gente redobra o cuidado, usa máscara, os dois, usa o álcool, deixar a sala aberta, arejada, né, para diminuir a chance de qualquer contágio. Mas aí as queixas estão tendo total relação com esse momento, né? Professores que nunca usaram a parte digital, nunca gravaram vídeo, né, têm dificuldade com câmera, tiveram que se expor a isso e começar a gravar a aula. Então, ficou um momento estressante, tanto para os professores, a se adequar a essa forma de passar o conteúdo, quanto para os alunos. Então, muita gente falando, olha, eu não consigo assimilar, é aula o dia inteiro, eu não estou conseguindo mais me concentrar, e ainda tem as tarefas depois, né? Crianças que tinham todo o convívio de correr, de brincar, né? A gente sabe que a escola para a criança, ela tem muito a ver com a socialização, muito mais que com o aprendizado de conteúdo, e nesse momento acaba que você tira esse fator de socialização e põe mais conteúdo. Então, isso está deixando os alunos ansiosos, né? As crianças, pessoas que estão em faculdade, começam a ter ensino à distância, daí às vezes pensam em largar, né? Algumas falam, estou pensando em desistir, porque eu já perdi o módulo inteiro, o semestre inteiro, e não consegui. E aí eu falo para a pessoa não desistir, porque eu falo que isso é um momento que está todo mundo assim, todos os alunos estão sentindo. Então, claro que vai ter uma flexibilização, né? Claro que os professores e coordenadores vão também entender isso e não vão repetir a turma inteira, né? Vão ter alternativas para que essas pessoas voltem a acompanhar de novo, né? Tem um tempo aí. Então, é para a pessoa entender que não é um problema dela, não é ela que não está se concentrando, é um problema dessa fase. Então, está todo mundo se organizando. Então, acabou sendo estressante para os coordenadores, para os professores, para os alunos. E para os pais que têm essas crianças em casa e tendo que reorganizar a rotina. Então, para a pessoa não entender como um problema individual, de que ela está tendo um problema. Não, é claro que ela está sentindo, como todos nós, mas não por uma falha pessoal.
né? A gente está vivendo isso juntos. Então, tem tido isso. E aí, o aumento de apetite. E esse aumento de apetite, de peso, nem sempre tem a ver com a pessoa aumentar a ingesta, mas tem a ver com isso de ficar mais em casa, né? Gasta menos energia, não sobe a escada, desce a escada, se mexe, fica se mexendo só de um cômodo para o outro, e esse gasto menor de energia. Mesmo que a pessoa coma igual e se exercite, acaba gerando um aumento de peso, o que é compreensível também, né? A gente tem que trabalhar muito isso de não ter culpa agora. É uma coisa que a gente tem que cuidar, evitar, fazer o que pode, mas acontece. Tá sendo parte aí do momento. Né? O que mais você tinha perguntado aí da quarentena? Essas questões, então, aí mexe com o humor de todo mundo. Aí tem gente com medo fica ansioso, né, de se contaminar, ou de que alguém próximo se contamine. Isso tá geral. Mas tem pessoas com Covid, mas acaba como tá, sem seu trabalho, sem relacionamentos com as pessoas, amigos, amores que tinha aí no dia a dia. Isso muda tudo. E a pessoa tem que se readaptar mesmo. A gente dá o suporte aí. Entendi, obrigado. Aí tô vendo aqui uma última pergunta antes de a gente mudar, vamos ver. A questão do cannabis, né? É o canabidiol. Vale lembrar, é super legal essa nova alternativa, né? O CDB, porque muitas pessoas chamam de maconha medicinal, mas não é a maconha, né? É o cannabis mesmo, é um derivado dela, o canabidiol, que age super bem. Então, a maconha em si, ela é uma mistura de folhas e flores, né? Dependendo da produção, vai ter mais porcentagem ou menos de THC. Né? Mas agora a medicação ela é totalmente segura, né? Tem testes, tem dosagens já pré-definidas e estudo para cada caso. Então, eu acho super válido mesmo usar para os casos que são indicados, que tem boa resposta. Tem que usar mesmo. Oficialmente, quem está autorizado a prescrever são os psiquiatras e neurologistas, mas a Anvisa tem aberto isso para clínicos em geral, médicos poderem também prescrever. Mas o mais clássico tem sido psiquiatria e neurologia mesmo, para prescrever. Mas é super tranquilo, não tenho nenhum preconceito, acho que não se deve ter mesmo, porque é uma substância como as outras, né, que estão sendo estudadas para fins terapêuticos e funcionam, então, em geral, tá dando certo mesmo, tá funcionando. E para o autismo é uma das indicações. E para convulsões, né, tem várias questões que ela é ótima. Mas aí, então, vou falar aqui um pouquinho da identidade de gênero, mais para lembrar, né, vocês que também vão atender pessoas, lógico, vão atender pessoas, lembrar que as pessoas nem todas são cis, né, cisgênero. Então, nem todo mundo se identifica com o gênero que foi atribuído ao nascimento, né? Então, outro posto, né, masculino, feminino, mas elementos de chave masculino e feminino. E lembrar só que isso são variações e degradês da nossa expressão de gênero. Então, que assim como nossa orientação sexual pode ser fluida, pode ser bissexual, pode ter uma porcentagem aí de mesclas, a nossa identidade de gênero também pode. E isso sendo algo saudável, sendo algo como parte da expressão da pessoa, e vivência interpessoal. Então, só um lembrete mesmo, para a gente não patologizar, que muitas vezes é só diferente de algo que a gente está acostumado no mundo, né, de formas de viver a questão trans, né, pessoas que são travestis, pessoas que são crossdressers, que se definem assim, que se definem gênero fluido, queer, tem tantos nomes e a gente vai aprendendo com os pacientes, porque isso
tem muito a ver com a autoimagem, a autopercepção da pessoa. Então, acho que sempre vale perguntar para a pessoa, quando se perceber que tem questões de gênero aí, como ela quer ser chamada, com que pronome ela vai querer ser chamada, e respeitar esse nome que ela pedita, que chame, e o pronome que ela se apresente. Então, é um lembrete aí de que isso vai existir, isso já existe, a gente vai sempre se deparar com pessoas trans, e que mesmo as pessoas cis podem variar suas formas de expressão de gênero, e tá tudo bem com isso, né? E pelo menos na psiquiatria, a gente só considera um transtorno, alguma coisa, quando está causando um prejuízo, um sofrimento intrínseco àquela questão, né? Então, a gente sabe que tem muitas formas de viver a sexualidade e gênero saudáveis, compreensíveis. E aí, perante isso, porque a gente sabe que é um tema relativamente moderno, contemporâneo, em relação ao que era falado no passado, porque isso está sendo muito mais discutido e refletido agora. Sempre existiu, mas agora está sendo destrinchado. Então, perante isso, né, nós temos um grupo, né, para pais de pessoas trans. Então, eu acho legal vocês saberem que chama Projeto Cereus, aqui de Sorocaba. O Tom faz parte também. Trabalhamos com o quê? Com levar informação para os pais. Porque quando os familiares se deparam com o filho transicionando de gênero, às vezes a reação desses pais é que vai causar algo patológico nesses filhos, que até então não tinha nada de patológico na história. Então, querer expulsar o filho de casa, depreciar, humilhar, deserdar, né, ter violências mesmo, físicas, morais, isso tudo vai acabar com a saúde mental daquela pessoa. Então, a gente vê muito desequilíbrio na saúde mental de pessoas LGBT relacionados com essa reação familiar. Então, a gente viu a importância que, além de cuidar das pessoas LGBT, a importância que é cuidar dessas famílias. E cuidar da família inclui passar informação, explicar para elas aquelas coisas básicas do que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, que são coisas diferentes. Uma pessoa trans pode ser homossexual, né? Que como funciona, que tá tudo bem, que aquele filho é o filho dele, vai continuar sendo a mesma pessoa. Isso traz luz de eles conseguirem organizar os pensamentos e, com isso, organizar os sentimentos. O que não quer dizer que esses pais não vão sofrer, muitas vezes, mesmo entendendo a parte racional, as informações, eles muitas vezes vão precisar de um amparo, porque pode existir um luto aí para você entender que não é mais um filho homem e vai agora uma filha mulher. Então você precisa encerrar, né, deixar ir aquele filho que você tinha idealizado, com aquelas projeções, idealizações que você tinha. Tudo isso vai ter que ir embora. Então existe um luto. Então esse grupo nosso trabalha isso, a parte de acolhimento, sim, dos sentimentos desses pais, junto com a parte de informação, de passar conhecimento a respeito da sexualidade e do gênero. E a gente está com turma aberta agora, se alguém tiver pessoas trans, fale para os seus pais procurarem pelo Projeto Cereus. Tem página no Facebook, tem e-mail, que é Projeto Cereus, com C, @gmail.com. Entre em contato no final de junho, que vai ser online. Nessa edição aí, quarentena, a gente vai fazer online por 3 meses. Nossos encontros são quinzenais, tá bom? Aí, qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, com o Tom, e a gente explica mais. Mas aí, então, vale essa dica, que quando vocês estiverem cuidando das pessoas LGBT em geral, vai ajudar muito na melhora dessa pessoa. Muitas vezes, o social em torno, abrindo a cabeça, melhora muito na questão das vivências emocionais dessa pessoa. Né? Quer falar algo da questão trans aí, para completar alguma coisa, do Tom? Acho, enfim, muito bacana que você trouxe a questão, né, e a importância do reconhecimento, né, o quanto que muitas vezes o que essas pessoas buscam
mesmo que elas busquem, né, um profissional da psiquiatria, psicologia, até pouco tempo tendia-se a ver que o que gerava o sofrimento era a homossexualidade, a transexualidade, né? E a gente mudou um pouco o paradigma. A pessoa pode, sim, ter uma depressão e talvez está até mais vulnerável a isso, né? Aos outros transtornos, justamente pelo excesso de estresse, né? Do não reconhecimento. Então, reconhecimento é saúde, né? Para além da questão LGBT, né? O reconhecimento dos desejos, da diferença das pessoas é saúde. Acho que é por isso que eu e a Sara nos damos tão bem, porque a gente tem esse debate, essa discussão, esse jeito de enxergar a saúde mental que é tão consonante, né? É verdade. Por exemplo, um exemplo, até recentemente, pessoas LGBT não podiam doar sangue, né? A última discussão parou em homens gays, mas lá para trás, no protocolo, era LGBT, não podia doar sangue, não importava. Né? Eu lembro de uma colega em Ribeirão Preto que namorava há 5 anos outra menina e não deixaram ela doar sangue. Ela saiu chorando porque ela não sabia dessa lei. E ela falou, como que pode, um relacionamento estável, só porque é com outra mulher, eles consideravam um grupo de risco. Quando a gente sabe que quantas pessoas hétero têm relacionamentos extraconjugais, e por que ela, sendo lésbica, estando numa relação estável, não poderia doar. Né? Então, a gente vê o estresse que esse comportamento social que causa, que gera um estigma, que considera a pessoa um ser abjeto, né, tem preconceito, isso pode ser adoecedor. Então, quando a gente cuida desses pais, dessa sociedade, para não serem homofóbicos, a gente está protegendo a saúde mental das pessoas LGBT. Né? Tanto que os estudos mostram que em países onde tem leis que protegem, né, por exemplo, casais LGBT podem casar no papel, oficialmente, podem adotar filhos, a gente vê que nesses países tem menos problemas mentais nas pessoas LGBT, né, porque eles não sofrem esse massacre. Agora, tem países em que ser gay é crime, né? Na África tem muitos países que têm pena de morte ainda para pessoas LGBT. Então, olha a diferença. Então, é claro que você viver num ambiente que é hostil a isso vai favorecer que você venha desenvolver doenças mentais, porque você fica mais vulnerável, sem suporte, sem estrutura emocional. Né? Mas é um adoecimento, então, decorrente a preconceito, ao estigma, e não a situação, a condição LGBT, que é só uma variedade humana aí, como tantas outras. E, então, gente, eu tenho um canal no YouTube que eu colocava vídeos que eu fazia importante usar mais essa comunicação. Se vocês quiserem, chama Psiquiatria Ilustrada no YouTube. Psiquiatria Ilustrada. E tem canalzinho no Instagram, que é doutora Sara Psiquiatra, doutora, Sara, psiquiatra, no Instagram. Então, são vias aí de comunicação. Se vocês quiserem mandar perguntas, né, tem esses acessos todos. Vou deixar meu e-mail aqui também para vocês, se tiverem dúvidas. A gente pode continuar a conversa aí, qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, pode no canal aberto aí. Então, todos os contatos. Né? Então, aí fica aí, precisando de algo da psiquiatria ou de assuntos de sexualidade, a gente tô aberta aí para conversar. Pessoal, alguém quer fazer um comentário, alguma última dúvida? Eu tinha combinado com a Sara que a gente podia ficar, né, até 8h30, inclusive porque a gente acaba, né, à noite, né, as ligações de vídeos são um pouco mais cansativas, embora eu, pelo menos, estou super inspirado aqui, acho que é muita admiração, muita paixão, né, por essa amiga. E estamos abertos. Inclusive, se vocês quiserem usar o microfone, né, bacana também, tá? Uns minutinhos. Não se inibam. Pode perguntar. Estou vendo uma dúvida que alguém mandou aqui, vamos ver por escrito. Ah, que legal, isso aí, tá. A Pri, né, falando do quanto ela está percebendo que é social, cultural, político, essa questão do preconceito, né, em torno da sexualidade.
São construções, né? Mesmo o masculino e o feminino, heterossexual, eles são construções históricas, cheio de fatores que mudam conforme a época, né? Conforme o país, conforme a cultura. Então a gente vê o quanto social molda demais essas questões. E aí, como eu falei do processo de desinstitucionalização, né, que comentei a importância disso, que agora os pacientes morando em residências terapêuticas estão tendo muito mais atividades, né, durante o dia, liberdade, autonomia para fazer as coisas. Dia 18 de março, ontem, né, foi o dia que se comemora a luta antimanicomial, né, se comemora esse feito da reforma psiquiátrica. De hoje, os pacientes, quando precisam de internação, em vez de serem depositados num formato asilar para sempre, que é o que estava acontecendo, eles internam, sim, no hospital clínico ou no CAPS, ficam lá durante a sua crise, cuidam, e melhorando, voltando à sua normalidade, voltam a acompanhar pelo ambulatório, né, continuam o acompanhamento no CAPS ou no seu psiquiatra. Então, não é que a internação psiquiátrica não exista mais, continua existindo, por um momento de crise, pelo tempo que a pessoa precisar. Mas não se acontece mais, não se faz mais isso de morar no hospital, né? Porque o hospital, ele não é casa, ele é um momento pontual da vida, depois a pessoa volta para sua casa. Então essa que foi a reforma psiquiátrica, que se comemora até hoje, muito bom, uma grande mudança aí, histórica. Várias coisas históricas, né, acontecendo ultimamente. Então, isso da doação de sangue foi agora, né, também, semana passada, que terminou a votação, né, de que agora não tem mais isso. Se a pessoa é LGBT ou não, não interessa. Você tem que fazer um questionário sobre os hábitos sexuais dela, se é promiscuidade ou não, né? Mas não importa se é hétero ou se é gay, o sangue vale, né, não tem nada a ver. Então é importante esses avanços aí. Em meio a muitos retrocessos, existem esses avanços que precisam ser reconhecidos. Muito recentemente também, o canabidiol se tornou mais amplamente aceito, né, pela Anvisa, e foi mês passado, né? Então acho que existem discussões também para não sei, acho que às vezes eu penso, Sara, que a gente também vai ter um novo mundo para encarar quando essa situação de crise e pandemia passar, que muitas coisas a gente vai precisar refletir, né? Questões políticas, econômicas, mas também sociais, alimentares. Acho que a gente que é jovem, né? Então, isso vale para todo mundo aqui dessa turma, inclusive nós, muito jovens, é um desafio aí que nos se apresenta para a gente, né? Sim, construir juntos, né, esse novo mundo. É super importante esses raios de luz que vêm, esses feixes de luz, que são essas conquistas, esses pensamentos. Isso guia nosso caminho aí. Mas sempre tem muitos desafios nesses caminhos, mas o importante é a gente ir seguindo as luzes aí, os feixes de luz. A Pri está adicionando aqui, né, como muitos ainda percebem, não entendem o quanto que isso é ruim, acho que isso que ela menciona é a questão, né, da patologização das sexualidades, a ignorância de pessoas mais antigas também, mas não só pessoas mais antigas, a gente vê, né, o conservadorismo, a ignorância, enfim, radicalizando aí, né, a ignorância é um dos meus temas de estudo, né, essa paixão pela ignorância, inclusive na negacionismo até do risco agora do Covid, né. Uhum. Enfim, estamos aí do lado da ciência. Mais alguém, pessoal, mais uma colocação? Aproveitar a presença da doutora Sara. Então, tô com um gelzinho no bolso, com álcool no bolso, eu senti uma coisa. Isso aí. Então, só tenho a agradecer, Sara, né? Se alguém tiver uma dúvida, pode chamar aqui, mas por enquanto eu já vou fazendo os agradecimentos finais, pela parceria de sempre, né? Acho que é muito bacana aproximar, assim, porque existe um preconceito, né? Dentro da psicologia, isso também é inegável, uma certa psiquiatria, que tem muito, sim, que rever sua história, né? Justamente essa que você própria criticou. Então, é uma honra e um prazer aproximar, né? Esse diálogo tão importante com a medicina, com a psiquiatria, de pessoas críticas, enfim, um trabalho maravilhoso como o seu. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de conversar com as suas turmas, com os estudantes de psicologia. Eu agradeço mesmo
para mim é muito rico também poder compartilhar isso, saber dos questionamentos. Eu acho esse contato interdisciplinar fundamental, principalmente para o paciente, que a gente converse e cresça juntos. Então, obrigada. Então, ótima noite para vocês, tá bom? E cuidem aí da saúde mental, física, relacional. Vamos fazer o possível para passar bem aí essa fase. Então, muito obrigado em nome de todo mundo, Sara. Obrigada. Ótima noite, gente. Tchau, tchau. Beijão. Precisando, estamos por aqui. Pessoal, eu tô aqui ainda. Alguém quer mencionar alguma coisa? Foi legal, né? Foi muito bom, como sempre. Estou vendo aqui as mensagens de vocês. A Sara maravilhosa, né?